Bom dia com muita alegria. Vamos nós começar mais uma semana na presença de Deus, amém? E hoje o nosso devocional vai ser em Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Aqui eu quero falar sobre duas pessoas que viveram esse tempo de propósito e processo. A primeira pessoa que eu vou falar é sobre José. José, a gente sabe que ele é o sonhador e ele passou por tantos processos que, desde a traição dos irmãos, a venda, se tornar escravo, ser preso injustamente e também até Deus colocar ele como governador. E nisso demandou muita fé dele. E principalmente ele teve que esquecer das coisas que fizeram a ele injustamente e colocar sua confiança em Deus. E vamos colocar esse primeiro ponto dele. E eu também quero falar sobre a mulher de Ló. A mulher de Ló, a gente não sabe tanto da história dela, mas a gente sabe que o contexto que ela vivia era em Sodoma e Gomorra, que era uma cidade que as duas cidades que estavam em totalmente destruição, totalmente contra a palavra de Deus. E Deus envia 2 anjos para poupar a família dela. E 2 anjos mandam eles fugirem, irem com ele. Só que no meio do processo, quando ela estava saindo da cidade, ela olha para trás. E nisso, a atitude dela gerou uma séria consequência na vida dela, né? E o que significa esse olhar para trás? Às vezes, a gente está vivendo um novo processo com Deus, que a gente não sabe tantas coisas, e a gente olha para as dúvidas que a gente já teve lá atrás, sobre decepções que a gente já teve, sobre incertezas. E esse olhar para trás nos impede de viver o caminho que Deus quer que nós vivamos. Ele nos coloca numa situação de literalmente congelar, porque em vez de eu colocar a minha esperança, a minha visão no novo futuro, no novo que Deus está fazendo por mim, eu olho para o passado e não olho para vitórias que eu consegui do passado. Eu olho para situações que me impediram de avançar. Então, um olhar para trás nos impede de viver o que Deus quer para nós. E aconteceu isso com a mulher de Ló. Quando ela olha para trás e ela decide não confiar no que os anjos disseram e no que Deus estava preparando, ela literalmente vira uma estátua de sal, impedindo ela viver, já que ela não teve fé suficiente e também a preparação para viver esse novo tempo com Deus, amém? E assim como Paulo escreve aos Filipenses sobre prosseguir ao alvo, vemos que a vida de José, desde que ele teve o sonho, e ele sempre esteve ali amando seu pai, vivendo a vida em obediência, mesmo com todas as situações que ele viveu, com tantas coisas contrárias à promessa dele, ele nunca deixou de confiar em Deus e ele sempre continuou o caminho, mesmo servindo, sendo um exemplo de cristão para nós. E para finalizar, eu quero colocar uma frase. O processo nunca é um tempo desperdiçado. É quando Deus te separa para viver um novo tempo de aprendizado com Ele. Então não veja as situações novas como um choque, apenas confie e não olhe para trás. Viva a sua vida adiante, esquece das coisas que te magoaram, esquece daquilo que não deu certo, confie no Deus que vai preparar coisas novas e sempre Ele vai te recompensar por isso. E um versículo para ajudar, que é um versículo que eu amo e eu tenho até na minha parede do meu quarto. Ele está em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então sempre coloque um objetivo, um propósito que você tem com Deus, alguma coisa que te faça ter essa esperança e não olhe para trás, sempre confie naquele que te chamou. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua voz, Pai, de sermos, Pai, consolados, Senhor, e às vezes confrontados, porque olhamos para trás, Senhor, e nisso, Pai, queremos ter um novo processo de vida, Senhor. Queremos ser transformados por Ti, Pai. Vem sobre os nossos corações, Senhor, nos sonda
E tira, Pai, toda aquela incerteza, Senhor, todas as dúvidas, Pai, que geram ansiedade, Senhor. Coloca, Pai, o nosso coração para viver em paz em Ti, Senhor. E que em tudo, Pai, nós possamos Te dar a honra, a glória e todo o louvor. Nós Te amamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse foi o primeiro devocional da semana. Reflita sobre ele no seu dia e coloque sempre seu coração para viver o propósito de Deus. E juntos somos mais fortes. Deus abençoe, nós te amamos e viva uma vida com Deus.